Quando figuras públicas com trajetórias políticas controversas assumem o papel de juízes da moral nacional, é prudente que a sociedade mantenha um olhar atento e crítico. Nem sempre o tom indignado carrega consigo a autoridade ética que pretende demonstrar. Pior prefeito de Nova Iguaçu, condenado que roubou dinheiro, O senador Lindbergh Farias, do PT, foi condenado por improbidade administrativa na época em que era prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Lindbergh Farias, figura marcada por sua longa trajetória na militância estudantil e por posições alinhadas ao estatismo típico de certos segmentos da esquerda brasileira, volta a ocupar espaço no debate público com declarações dirigidas à família Bolsonaro. Suas falas, embora combativas, parecem seguir o padrão de generalizações que pouco contribuem para a clareza dos fatos. Neste vídeo, analisamos como discursos assim costumam surgir acompanhados de contradições históricas, ambiguidades ideológicas e escolhas políticas difíceis de conciliar com o tom moralizante adotado em suas críticas. Lindbergh Farias, vinculado a vertentes estatizantes e populistas da esquerda brasileira, tem direcionado críticas persistentes à família Bolsonaro, críticas que, não raro, mesclam episódios pontuais com generalizações que dificultam um debate intelectualmente honesto. Considerando um histórico político marcado por controvérsias e posturas pouco consistentes, suas declarações despertam questionamentos legítimos quanto à isenção, à coerência e à legitimidade moral de sua argumentação. Você entenda por que Bolsonaro foi preso. Foi por descumprir medidas cautelares, mas não só isso. A questão central na peça está aqui, o começo da decisão, na página 5. Utilizar redes sociais, instrumentalizar para instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, com flagrante atentado à soberania nacional. A prisão de Jair Bolsonaro é justificada pelo descumprimento de medidas cautelares. A questão central é a utilização e instrumentalização das redes sociais para instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, o que é um flagrante atentado à soberania nacional. Lindbergh exige que ele vá para a cadeia, pois será julgado, e o povo brasileiro tomará conhecimento de todos os crimes da Operação Punhal Verde Amarelo, um suposto plano para assassinar Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. Da Operação Punhal Verde Amarelo, um plano de assassinar Lula, Alexandre de Moraes. A construção narrativa de um golpe transnacional não se sustenta em provas públicas e concretas, mas em interpretações políticas enviesadas que servem a uma narrativa de perseguição. A Operação Punhal Verde Amarelo mais parece um roteiro de ficção delirante do que uma articulação real. Enquanto isso, escândalos graves como o Mensalão e o Petrolão, com provas materiais, não provocaram em Lindbergh a mesma fúria inquisitória, porque seus protagonistas eram companheiros de trincheira ideológica. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal enviou nesta terça-feira para a Justiça Eleitoral uma investigação sobre o ex-senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. O caso envolve suposto recebimento de aproximadamente 4,5 milhões de reais de Caixa 2 do Grupo Odebrecht. Os recursos teriam sido repassados durante campanhas eleitorais em 2008, quando ele se reelegeu prefeito de Nova Iguaçu, e 2010, quando foi eleito para o Senado. Em nota, a defesa do ex-senador Lindbergh Farias disse que é improcedente qualquer acusação de prática de ato ilícito por parte dele, o que deve ser reconhecido em momento oportuno pelas instâncias competentes. Nesse contraste, emerge uma contradição preocupante. O princípio da presunção de inocência, que deveria ser universal, parece, para ele, valer apenas quando se trata da própria reputação. O que se vê é um uso seletivo da moral e do direito, onde garantias fundamentais são relativizadas conforme a conveniência ideológica. Além disso, qual a autoridade moral de Lindbergh para falar em soberania nacional se sua trajetória política sempre foi submissa a modelos externos estatizantes, especialmente o bolivarianismo venezuelano e o castrismo cubano? Eduardo Bolsonaro tem que ser caçado. O cara nem aqui no Brasil tá, conspirando lá fora. Recebeu o salário do mês passado. Ao que tudo indica, conspirar do exterior contra o Brasil virou uma nova e criativa categoria penal, ainda que sem qualquer referência concreta ao Código Penal brasileiro. Estranhamente, não se aponta qual artigo teria sido violado. O mandato parlamentar, como se sabe, assegura liberdade de expressão, inclusive fora do território nacional.
Se Eduardo Bolsonaro manifesta opiniões críticas ou busca alianças internacionais, está exercendo uma prerrogativa legítima dentro do jogo democrático. O curioso é que os mesmos que hoje o acusam por isso aplaudiam Lindbergh Farias quando ele viajava para exaltar Hugo Chávez ou participar de fóruns alinhados ao comunismo internacional. O problema, ao que parece, não é falar fora do país ou contra o país, mas quem está falando e o que está dizendo. Quanto ao salário, o pagamento é legal enquanto não houver decisão judicial ou administrativa suspendendo o mandato. Falar em conspiração sem prova é apenas retórica revolucionária reciclada. Traidores da pátria, que se aliaram ao Trump, contra as instituições brasileiras, contra a nossa soberania, contra as nossas empresas, contra o nosso PIX. Acusar Jair Bolsonaro e seus filhos de traição à pátria por manter relações próximas com Donald Trump é mais do que um exagero retórico, é um reflexo de uma mentalidade anti-americana, anticapitalista e moralmente distorcida, herdada da velha escola ideológica da esquerda católica latino-americana. E a nossa, a decisão do Lula, nada mais é do que uma manifestação de quem somos, tá? Por isso é realmente lamentável, digna de crítica, e a inversão da verdadeira soberania. Por isso chamo de soberania vulgar. É ruim para nós e para as forças produtivas que sabem que a melhor situação para o Brasil é a que qualquer país que não seja potência deve buscar. Uma relação de paz e diplomacia com quem é maior que nós. Assim se garante o bem comum. Uma decisão terrível. Por isso a esquerda se esforça tanto para criar uma narrativa de soberania, mas não é soberania não. É por isso que vão se esforçar o resto do ano e até o próximo dizendo que Lula não é vassalo, pois é brasileiro. Mentira! É só uma forma diferente de submissão. Pesquise e verá. Não se deixe enganar. Lindbergh Farias, ao longo de sua trajetória política, jamais classificou como traição o alinhamento de governos brasileiros com regimes autoritários e decadentes, como o de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro ou mesmo alianças com ditaduras africanas e asiáticas. Nesses casos, a retórica da solidariedade entre povos e da soberania sempre prevaleceu. Mas basta o alinhamento ser com um país capitalista, rico e liberal, como os Estados Unidos, para que surjam acusações de submissão, entrega e traição. Esse comportamento revela uma rejeição profunda à prosperidade, especialmente quando ela está associada a valores como liberdade econômica, meritocracia, autodeterminação e propriedade privada. No fundo, o que incomoda Lindbergh e seus pares não é a suposta submissão a Trump, mas o simbolismo de aliança com um país bem-sucedido, produtivo e assumidamente capitalista que vai de encontro com a cultura corrompida contra o sucesso, sentido amplo, pela influência secular da doutrina católica. Porque dinheiro é mal, porque todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim pra isso. O dinheiro edifica, as pessoas acham que não, que quem tem dinheiro é péssimo. Essa aversão à riqueza é um traço enraizado na cultura brasileira, marcada por séculos de influência da doutrina social católica, que demoniza o lucro, a propriedade e o sucesso material. O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. Né? O cara é humilde, o cara não é humilde. Nessa mentalidade corrompida pela tradição católica, o pobre é sempre puro, e o rico, sempre suspeito. Assim, o Brasil segue aplaudindo alianças com países miseráveis, desde que anticapitalistas, e demonizando aproximações com nações prósperas e livres. Bolsonaro, ao buscar diálogo com lideranças como Trump, não trai o Brasil. Pelo contrário, ele sinaliza a vontade de romper com o isolamento ideológico que tanto atrasou o país. O verdadeiro traidor da pátria não é quem busca alianças com sucesso, mas quem se recusa a aprender com ele por puro rancor ideológico. É tão simples ver onde é que está o erro, mas a ideologia impede. O problema da ideologia é isso, é que ela rasga a ciência, joga fora a ciência e destrói, leva um povo à miséria. Nós não somos como vocês, vira-latas. Lindbergh Farias acusa Eduardo Bolsonaro de ser um vira-lata por buscar diálogo e apoio junto a figuras políticas dos Estados Unidos. Alega, ainda, que o Brasil não é colônia americana. Mas a hipocrisia embutida nesse discurso salta aos olhos. Quem realmente tem complexo de vira-lata? Lindbergh e a esquerda brasileira sempre se curvaram ideologicamente a ditaduras estrangeiras, reverenciaram Fidel Castro como se fosse o Messias latino, trataram Hugo Chávez como um libertador, bajularam o Foro de São Paulo e seus satélites socialistas como se fossem faróis morais da humanidade.
Quando um político conservador brasileiro conversa com americanos livres, ele é um vira-lata. Mas quando Lindbergh corre para apertar a mão de ditadores ou posar ao lado de bandeiras comunistas, é um ato de soberania nacional. Isso não é patriotismo, é militância colonial travestida de independência. O Brasil não é colônia dos Estados Unidos. O Brasil não é colônia dos Estados Unidos, e tampouco deve se tornar satélite de regimes autoritários socialistas, nem ser culturalmente colonizado por doutrinas fracassadas que devastaram países como Cuba, Venezuela, Nicarágua, entre outros. Se é para falar em condição de colônia, é preciso considerar a dependência intelectual da esquerda brasileira da doutrina social da Igreja Católica, do marxismo europeu, do grancismo cultural e da teologia da libertação importada da Europa do pós-guerra, e, mesmo assim, ainda finge defender a autonomia nacional. A verdadeira submissão está na mente colonizada por ideias estrangeiras que fracassaram até mesmo em seus países de origem. Diálogo internacional não é submissão, é estratégia. Eduardo Bolsonaro, como parlamentar, tem direito e dever de dialogar com líderes, parlamentares e analistas internacionais. Isso se chama diplomacia informal e articulação política global, algo que a esquerda também sempre fez, inclusive com a KGB, o Partido Comunista Chinês e organizações internacionais de viés estatista, coletivista, socialista. O problema do socialista do Brasil católico com os Estados Unidos protestante não é soberania, é inveja da prosperidade com respeito à liberdade que eles representam. Senhor Flávio Bolsonaro, senhor Eduardo Bolsonaro, é julgando e prendendo esse delinquente do Jair Bolsonaro. Lindbergh Farias, ao referir-se publicamente a Jair Bolsonaro com o termo delinquente, adota uma retórica ofensiva que, mais do que esclarecer o debate, desqualifica-o. Tal acusação, proferida sem respaldo jurídico, revela mais sobre a postura de quem a emite do que da conduta daquele a quem se dirige. O comportamento que Lindbergh qualifica como delinquência parece, na verdade, ser interpretado como a rejeição de Jair Bolsonaro aos antigos padrões da política nacional, marcados pelo aparelhamento das instituições públicas, por práticas intervencionistas ineficazes e por uma orientação ideológica alinhada a regimes autoritários, como os de Cuba e Venezuela. Diferentemente de Lindbergh Farias, cuja trajetória está vinculada ao apoio a coalizões partidárias e sindicais que por décadas dominaram o cenário político brasileiro, Bolsonaro posicionou-se como crítico desses arranjos, frequentemente questionando os pactos que, em sua avaliação, comprometeram a integridade das instituições. A utilização de termos depreciativos para se referir a adversários políticos, especialmente quando parte de um histórico político associado a governos envolvidos em denúncias de corrupção e a exaltação de regimes antidemocráticos, fragiliza o discurso de quem os utiliza. Em um ambiente democrático, o debate político deve se pautar por argumentos sólidos e respeito institucional, e não por ataques pessoais ou adjetivações sem fundamento legal. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião. Antes de dirigir acusações, seria recomendável que Lindbergh Farias refletisse sobre sua própria trajetória e sobre os resultados práticos das ideias e alianças que defendeu ao longo dos anos. E o mundo vai entender a gravidade de todos os crimes cometidos por essa organização criminosa que tentou derrubar a democracia brasileira. A acusação feita por Lindbergh Farias, segundo a qual a família Bolsonaro integraria uma organização criminosa, com o objetivo de derrubar a democracia brasileira, carece de fundamentos jurídicos sólidos e revela-se como mais uma manifestação de retórica política extremada, típica de quem confunde divergência ideológica com ilicitude penal. Em um Estado de direito, nenhuma acusação pode ser presumida verdadeira com base em narrativas ou juízos subjetivos. É preciso respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, princípios que protegem tanto opositores quanto aliados, independentemente da coloração ideológica. Se há investigações em curso, cabe ao Poder Judiciário, e não a parlamentares militantes, emitir juízos de valor com base em provas concretas, e não em acusações genéricas ou motivadas por rivalidade política. A tentativa de rotular adversários como criminosos ou golpistas sem sentença transitada em julgado, além de uma grave imprudência, afronta a Constituição e contribui para a degradação do debate público. Além disso, ignora o histórico recente de forças políticas às quais Lindbergh esteve vinculado, cujos líderes foram investigados, processados e até condenados por esquemas bilionários de corrupção que, esses sim, minaram as instituições e abalaram a confiança da população na democracia.
Acusar a família Bolsonaro de organização criminosa enquanto se silencia diante dos conluios entre partidos, sindicatos e empreiteiras que saquearam os cofres públicos durante os governos petistas é mais do que hipocrisia, é manipulação política com fins eleitorais. Não se defende a democracia com calúnias ou perseguições a adversários ideológicos, mas com respeito às instituições, à liberdade de expressão e à pluralidade de ideias, valores que Lindbergh Farias parece desprezar quando se vê confrontado por lideranças que não se submetem à sua visão de mundo. É provocação em cima de provocação. Acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. Que canalha! A declaração de Lindbergh Farias, ao chamar o senador Flávio Bolsonaro de canalha por este ter manifestado críticas ao ministro Alexandre de Moraes, demonstra mais uma vez o vício da esquerda brasileira de viés católico em confundir crítica institucional com ofensa pessoal e discordância com crime. Em uma democracia, autoridades públicas, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, não estão imunes à crítica, sobretudo quando se trata de decisões e comportamentos que impactam diretamente a vida política e jurídica do país. O próprio STF já reconheceu, em diversas decisões, que figuras públicas devem estar sujeitas a um maior grau de escrutínio, precisamente por ocuparem posições de poder. O senador Flávio Bolsonaro, ao externar sua opinião sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes, exerceu sua liberdade de expressão e seu papel como parlamentar eleito. Pode-se concordar ou discordar de suas palavras, mas classificá-lo como canalha por isso é um ataque desproporcional e antidemocrático, vindo justamente de alguém que afirma defender as instituições. Desta forma, Lindbergh, ao invés de contribuir para o debate racional, opta pela adjetivação agressiva, escorando-se na velha tática de desqualificar adversários com insultos, tática recorrente de quem pouco tem a oferecer em termos de argumentos e muito depende de narrativas ideológicas e intimidações grosseiras. Além disso, é no mínimo curioso e muito contraditório que Lindbergh Farias, cujo histórico político está ligado ao apoio a regimes autoritários e escândalos de corrupção no Brasil, queira posar de guardião da moralidade institucional. Se a democracia deve ser protegida, e deve, é necessário garantir o direito à crítica, inclusive a ministros do Supremo, sem que isso seja rotulado como crime ou canalice. O verdadeiro risco à democracia não está nas opiniões divergentes, mas na tentativa de silenciá-las por meio de rótulos morais e agressões verbais. E a Carla Zambelli, gente? Como é que nós podemos admitir aqui que a mulher foragida, presa lá na Itália, continue como deputada em exercício? Vamos exigir a cassação imediata da Zambelli e do Eduardo Bolsonaro. Lindbergh ignora, ou finge ignorar, que mandatos parlamentares são protegidos constitucionalmente contra cassações sumárias baseadas em clamor ideológico. Se assim não fosse, a esquerda progressista de viés católico jamais teria sobrevivido aos próprios escândalos. Não há registro oficial da suposta prisão de Carla Zambelli na Itália. Se houve detenção momentânea, é necessário saber o motivo, as circunstâncias e a legalidade do ato. Ainda assim, o simples fato de alguém ser detido no exterior não autoriza a cassação de mandato automático, isso depende de um processo legal, garantido por ampla defesa e contraditório. A indignação expressa por Lindbergh Farias parece, muitas vezes, seletiva e politicamente orientada. Diante de episódios em que setores da esquerda promoveram o aparelhamento de instituições públicas ou recorreram a práticas questionáveis para garantir apoio no Congresso, sua postura foi, no mínimo, silenciosa. Quando aliados políticos defendem propostas como o chamado controle social da mídia ou demonstram simpatia por regimes autoritários estrangeiros, sua reação é de apoio ou complacência. No atual cenário, ao transformar adversários políticos em alvos preferenciais de acusações morais e retóricas agressivas, Lindbergh recorre a uma estratégia típica de regimes em crise, desviar o foco das fragilidades estruturais do sistema que defende, recorrendo à criação de narrativas baseadas no medo, na censura disfarçada de regulação e em apelos emocionais desprovidos de base jurídica sólida. O debate democrático exige honestidade intelectual, respeito à pluralidade e compromisso com os princípios constitucionais, e não seletividade moral conforme a conveniência ideológica. A moral revolucionária que Lindbergh defende é seletiva, invertida e fundamentalmente incoerente. Criminaliza adversários políticos com base em suposições, enquanto absolve seus próprios com base em narrativas de luta popular. Lindbergh Farias não atua em nome da justiça, mas na defesa de um projeto político de poder. Seu discurso aparenta ser motivado menos por princípios consistentes e mais por conveniências ideológicas. As críticas que dirige à família Bolsonaro,
a parlamentares como Carla Zambelli e a outros adversários políticos não parecem fundamentadas em fatos ou argumentos jurídicos sólidos, mas sim na tentativa de deslegitimar e silenciar vozes que expõem as fragilidades e os fracassos do modelo estatista, coletivista e moralmente questionável que ele historicamente representa. Lindbergh representa uma corrente política que esteve no epicentro dos maiores escândalos de corrupção da história republicana, como o Mensalão e o Petrolão, esquemas bilionários que dilapidaram a Petrobras e envergonharam o país internacionalmente. Tentar vestir a toga da moralidade pública enquanto se omite diante dos crimes do próprio grupo político é, no mínimo, uma tentativa desonesta de manipulação da opinião pública. As críticas públicas de Lindbergh Farias à família Bolsonaro e outros opositores políticos, muitas vezes, ignoram o princípio da individualização da responsabilidade penal. Transformar processo sem transitado em julgado em um carimbo de condenação moral coletiva é típico de regimes autoritários, não de democracias maduras. É sintomático que Lindbergh Farias, em vez de concentrar seus esforços no debate sobre os problemas estruturais do Brasil, como a estagnação econômica, o avanço do Estado sobre as liberdades individuais, a ineficiência crônica da máquina pública e a influência de ideologias descoladas da realidade empírica, opte por priorizar ataques de natureza pessoal contra seus adversários. Tal postura revela não um compromisso autêntico com a justiça ou com o interesse público, mas uma estratégia retórica orientada à desqualificação política, baseada em rótulos pejorativos e narrativas convenientes. A política de viés justiceiro social cósmico católico, autoproclamada de progressista, representada por figuras como Lindbergh Farias, transforma a família Bolsonaro em espantalho moral para esconder a própria falência ideológica. Não há proposta nova, não há autocrítica sobre os desastres econômicos e éticos dos governos petistas, e não há projeto consistente de país. O que persiste é uma única estratégia, a de manter a figura do adversário permanentemente ativa no discurso público, com o objetivo de construir ou sustentar uma relevância política artificial e disfarçar a ausência de um projeto nacional consistente. É fundamental reafirmar que qualquer acusação contra qualquer indivíduo deve ser investigada dentro dos ritos legais, com ampla defesa, contraditório e julgamento imparcial. O linchamento moral promovido por Lindbergh é um desserviço à democracia, e revela muito mais contra si mesmo, da sua mentalidade, do que a culpa dos acusados. O Brasil não vive, de fato, em uma democracia moderna, com instituições sólidas e um Estado orientado para o bem comum, mas em uma ilusão propagada pelos autodenominados progressistas, expressão moderna de uma mentalidade antiga, que se apoia em uma cultura historicamente contrária à riqueza e moldada por séculos de influência da tradição católica. Simulacros de isenção, ficção de imparcialidade, repercussão seletiva, pluralismo de fachada, através da mentira e da distorção dos fatos, transformando fatos em versões. E daí a gente vai ver, sabe o quê? O poder que é a mentira. A realidade é que o Brasil segue prisioneiro de um modelo patrimonialista, originado na aliança entre o trono e o altar. Esse modelo foi apenas atualizado, mas não superado. Ele permanece protegido por oligarquias, sustentado por um Estado inchado e reciclado por um discurso de justiça social de viés católico, travestido de progresso. Trata-se da repetição do velho projeto de dominação: controlar para subjugar, distribuir para criar dependência, legislar para se perpetuar no poder. Um pescador trabalha, pega 10 peixes. O governo aparece. Toma 5 e distribui para 5 desocupados. O pescador se revolta, mas os desocupados aplaudem. No fim, o governo perde um voto, mas ganha 5. Essa é a essência do novo socialismo travestido de progressismo. Punir o mérito de quem produz para comprar a dependência de quem nada faz. É assim que se cria um eleitorado fiel, não pela liberdade, mas pela troca da dignidade pelo peixe alheio. A compreensão do Brasil atual exige um olhar histórico. Desde o período colonial, o poder esteve concentrado nas mãos de uma elite político-burocrática, legitimada tanto pela autoridade aparente monárquica quanto pela moralidade institucional oculta da Igreja Católica, sobretudo sua vertente ibérica, fortemente marcada pela simbiose entre religião e poder estatal. Esse modelo patrimonialista, no qual o Estado é tratado como extensão dos interesses privados e o poder político-burocrático como um justiceiro moral católico, atravessou o Império, moldou a Primeira República, sobreviveu ao regime militar e, após a redemocratização, continua cada vez mais presente nas engrenagens do Estado moderno. A burocracia e os partidos mantêm a lógica herdada: clientelismo, aparelhamento,
centralização político-administrativa e uma cultura de dependência disfarçada de justiça social. Hoje, essa herança se manifesta com roupagens contemporâneas. Todavia, o Estado continua hipertrofiado, e uma elite político-burocrática dirigente autoproclamada de progressista se posiciona como árbitra moral da sociedade. Institucionalmente, as instituições são todas de esquerda. A máquina pública ela já vai para a esquerda. As leis, as políticas públicas, as normas, todas são direcionadas para a esquerda. Seu discurso, agora secularizado, ainda ecoa os fundamentos da doutrina social católica, servindo-se de instrumentos modernos, como o ativismo judicial, a manipulação cultural e o controle institucional, para preservar seus privilégios. O patrimonialismo brasileiro, portanto, não é um resquício superado do passado. É uma estrutura viva, resiliente e adaptável, que se esconde sob o verniz de discursos progressistas moralizantes de viés católico, bloqueando o desenvolvimento econômico, restringindo a autonomia individual e impedindo a consolidação de uma liberdade política genuína. O Brasil contemporâneo ainda carrega, sob novas roupagens, os vícios culturais do Brasil colonial católico. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Por séculos, a Igreja Católica moldou a mentalidade brasileira com uma visão moralista coletivista e punitiva sobre a riqueza, não apenas a riqueza ilícita, mas a própria ideia de prosperidade material. A riqueza passou a ser associada ao egoísmo e ao pecado, enquanto a pobreza foi idealizada como virtude espiritual. Nesse contexto, a doutrina da virtude e da pobreza preparou o terreno para a ideologia progressista que, ao longo do tempo, apropriou-se de seus elementos simbólicos. Essa doutrina foi reinterpretada pelos intelectuais de viés católico como justiça social. A caridade virou política pública. A inveja e o ressentimento, revestidos de indignação legítima contra a desigualdade, passaram a orientar políticas econômicas. O mérito individual foi substituído por um igualitarismo forçado, no qual a riqueza passou a ser vista como suspeita e o pobre, como símbolo inviolável. A partir daí, consolidou-se um conjunto de sofismas. A desigualdade deixou de ser percebida como decorrência natural das diferenças humanas e suas conquistas pessoais em diferentes circunstâncias e oportunidades, passando a ser tratada como injustiça em si mesma. Preciso que a gente coloque a luta contra a desigualdade, sabe, como no topo das nossas preferências para lutar. A igualdade material foi elevada à condição de valor absoluto, mesmo quando serve de pretexto para medidas como o confisco de heranças, o desmonte de patrimônios constituídos legitimamente e a criação de barreiras institucionais ao empreendedorismo. O resultado é a contaminação do debate público por uma visão hostil a quem produz, investe e enriquece. Os que defendem justiça social raramente denunciam o gigantismo ineficiente do Estado ou as castas burocráticas que consomem os recursos da nação. Preferem apontar o dedo para quem prospera, desviando a atenção dos verdadeiros obstáculos ao progresso. Essa tradição católica, ao idealizar o sofrimento e demonizar o sucesso material, contribuiu para consolidar no Brasil uma mentalidade que desconfia da liberdade econômica, rejeita o mérito e enaltece o paternalismo estatal. É por isso que, no imaginário popular, é mais fácil surgir um mito de esquerda, como Lula, do que um líder liberal com base popular. O povo foi doutrinado a esperar um salvador, não a construir sua própria autonomia. Pessoas como Vladimir Putin ou Donald Trump dificilmente encontrariam respaldo popular no Brasil. Putin representa o autoritarismo sem o verniz redentor que atrai o brasileiro médio doutrinado, consciente ou inconscientemente, pela doutrina católica. Trump, com sua retórica de autossuficiência e defesa intransigente da autodeterminação, do mérito individual e do livre mercado, seria rapidamente demonizado pelas instituições e pela imprensa alinhadas ao estatismo e ao anticapitalismo. O problema não está nos nomes, mas no terreno ideológico. Enquanto o imaginário coletivo for regido por ideias herdadas da tradição católica coletivista, qualquer tentativa de implementar um projeto liberal com respeito ao mérito e à autodeterminação individual será sabotada por uma cultura que rejeita a liberdade e venera o Estado como redentor. Essa mentalidade tem nome: inveja e ressentimento moral disfarçados de caridade e justiça social. Muitos dos que se apresentam como intelectuais progressistas carregam frustrações pessoais mal resolvidas, inveja e ressentimentos travestidos de causas públicas e vaidade disfarçada de empatia. Sua militância não é apenas teórica. É movida por inveja, raiva e, em alguns casos, traços psicológicos mais graves, como personalidade dissocial sádica e grandiosidade patológica.
No Brasil católico, essa cultura de hostilidade e riqueza encontrou terreno fértil. A doutrina social da Igreja, com sua visão de que toda riqueza, fora da Igreja católica, é suspeita, serviu como base para o ataque sistemático ao mérito, à propriedade privada e à liberdade econômica. Incapazes de admitir que o mercado recompensa a utilidade prática, e não o prestígio acadêmico ou moral, os ressentidos direcionam sua amargura contra o sistema capitalista. Atacam o capitalismo, os empresários e os bem-sucedidos, justamente aqueles que prosperam sem depender da validação estatal. Para eles, o verdadeiro problema não é sua baixa relevância no mercado, mas uma suposta injustiça estrutural. A ideologia progressista de viés católico lhes oferece consolo, não coerência. A frustração com a realidade e o medo da responsabilidade são substituídos pelo papel de protagonistas de uma cruzada justiceira que, no fundo, almeja usar o Estado para destruir as conquistas daqueles que invejam. O sistema tributário brasileiro é o espelho fiscal dessa mentalidade moralista herdada da filosofia social católica. Por trás de suas complexidades e distorções, está enraizada uma visão de mundo que não apenas demoniza a riqueza, mas promove uma noção equivocada de justiça baseada na culpa econômica dos bem-sucedidos. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. O resultado é um modelo de tributação progressiva que pune o mérito, uma tributação universal que sufoca a livre iniciativa, e um imposto sobre heranças que nega até mesmo a continuidade do patrimônio familiar legitimamente conquistado. A progressividade do imposto na renda e patrimônio é apresentada como justa porque cobra mais de quem ganha ou acumulou mais, ignorando que o rendimento elevado e o acúmulo patrimonial decorrem de maior produtividade, risco assumido e valor gerado para a sociedade. A primeira coisa que vem, porque se a gente tiver um imposto bom sobre renda, não precisa taxar patrimônio. Precisa taxar patrimônio, sim. Eu fico louco com isso. Penalizar quem produz mais é inverter a lógica da prosperidade, é castigar a virtude do esforço em nome de uma culpa herdada de uma visão cristã católica distorcida de pecado associado ao sucesso material. A tributação universal, ou seja, o princípio de tributar tudo e todos, em todos os lugares, é outra herança da moral fiscal católica, uma busca quase religiosa por controlar e moralizar o comportamento dos indivíduos universalmente. O Estado, nesse modelo, se torna um fiscal onipresente, que vasculha cada centavo da vida dos cidadãos, tratando todos os ricos como suspeitos, por princípio, que podem ser inocentados apenas sob penitência tributária. Mais nocivo ainda é o imposto sobre heranças. Criado sob o argumento de impedir acúmulo hereditário injusto, ele nega a base moral da propriedade privada, o direito de transmitir o fruto do trabalho aos próprios filhos. O tributo sobre herança, sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. O sistema tributário brasileiro representa a institucionalização do confisco travestido de moralidade. Uma sociedade que pune a transferência de patrimônio entre gerações está, na prática, negando o valor da família como a mais importante célula autônoma da prosperidade. Nesse contexto cultural corrompido pela doutrina católica, figuras como Lindbergh e Farias expressam uma visão de mundo coletivista, enraizada, consciente ou não, na doutrina social católica, onde o Estado é visto como guardião dos pobres e a liberdade econômica e a riqueza, como privilégio dos ricos egoístas e malvados. Seu discurso, ultrapassado e maniqueísta, é motivado em dividir a sociedade entre exploradores e explorados, como se não devesse haver espaço para responsabilidade pessoal ou livre escolha. Sua retórica agressiva e intolerante ilustra bem a corrupção cultural pela moral coletivista autoritária católica, uma geração que se diz progressista, mas recorre à censura e à intimidação para silenciar divergências. Sua luta não é por justiça, mas por controle. Defender a autodeterminação, a liberdade, o mérito, a responsabilidade individual e a propriedade privada não é trair a pátria, é exatamente o contrário do que prega a visão autoritária. Analisar as propostas do progressismo brasileiro exige compreender a profunda influência da doutrina católica e de sua retórica moralista, que distorcem a percepção da riqueza, fomentam a hostilidade contra os princípios liberais e perpetuam o atraso do Brasil em sentido amplo. O Brasil continuará prisioneiro de seus próprios entraves enquanto a aliança entre o moralismo religioso católico, que empobrece, e a retórica progressista hipócrita dominar o imaginário coletivo.
A verdadeira justiça não reside na igualdade imposta, mas na liberdade de cada indivíduo colher os frutos do próprio esforço e no respeito à autodeterminação. Enquanto o mérito for visto como privilégio e a riqueza como pecado, permaneceremos sob o jugo da política produtora de miséria travestida de virtude. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.